Você sabe a diferença entre gestão de cronograma e gestão de projetos? Parece que é simples, mas muitas empresas se confundem em relação a isso. E hoje eu vou conversar um pouco sobre isso e como é que a ML Pro faz com que a empresa gerencie projetos e não gerencie cronograma. Então, como eu posso garantir que a empresa vai trabalhar com isso e como é que a ML Pro trabalha com isso para que as empresas realmente consigam isso. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Projetos não é cronograma. E hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre o que está incluso em relação a isso. E mostrando na prática como é que a gente pode trabalhar isso com uma ferramenta de gestão de projetos que não é simplesmente um cronograma. Muita empresa chega para a gente falando assim, eu quero trabalhar melhor com o meu cronograma, eu quero trabalhar com portfólio de projetos, mas quando você vai ver, ela quer trabalhar só simplesmente com cronograma, acabam esquecendo e não focando em riscos, problemas, planejação, solicitação de mudança, documentação do projeto num lugar estruturado e ter um padrão para a empresa. A gente pode trabalhar com isso e a gente auxilia todo esse processo. Eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso e a sua empresa ganhar bastante com isso. O site da ML Pro mudou um pouco. A gente está focado mais agora nessa parte de comunicação, de vocês chegarem até a gente, tudo. A gente mudou para uma plataforma mais moderna, tudo. Então, se quiser falar com a gente, conversar sobre a implementação de tudo isso, só clicar aqui, preencher o cadastro e a gente já marca uma reunião. É super rápido para tirar dúvidas, para entender como é que a ML Pro pode mudar o gerenciamento de projetos da sua empresa. Então, sem mais demoras, vamos lá, né? O ponto principal aqui é que a gente tem uma ferramenta de gestão de projetos, mas a lógica fica bem interessante, você pode aplicar, indiferente ou não de fechar com a gente, isso é possível aplicar. Então eu tenho lá uma central de projetos, onde eu consigo enxergar todos os projetos, e já é o primeiro ponto. Quando eu trabalho com gestão de projetos, não necessariamente eu preciso estar trabalhando com cronograma, com o Project, com Planner, ou mesmo outra ferramenta. Eu posso ter um ambiente híbrido, onde a parte de cronograma, para projetos mais ágeis, vai estar num Planner. Mas para projetos mais tradicionais, waterfall, com tamanho maior, o Planner tem limite de 3.000 atividades. Eu posso trabalhar com Project, acima de 3.000 atividades, mesmo quando está falando de 300 atividades ou 100 atividades, se tem uma sequência muito rigorosa, se tem um acompanhamento da diretoria, o Project acaba sendo a melhor ferramenta. Então a gente tem uma plataforma que permite que um cronograma fique ou no Planner ou no Project. Então clicando num projeto, eu consigo enxergar o detalhe dele. E uma parte do projeto é o cronograma. Então eu consigo trabalhar com cronograma, trabalhar com linha do tempo, trabalhar com as atividades desse cronograma, trabalhar com riscos, problemas, plano de ação, aí já não é mais. Já não faz parte do cronograma. Riscos, problemas estão aqui. Aquisições, solicitação de mudança, plano de ação, matriz de comunicação, com quem que eu vou conversar, financeiro, tudo isso está fora. E mesmo as etapas do projeto, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, a gente juntou porque fica mais prático, tá? Encerramento e depois concluído. Está na fase de encerramento, depois está concluído. Então a gente já separou em etapas, em fases, que eu posso avançar nessas fases. Tudo isso não é cronograma. A gente pode até colocar as fases no cronograma, mas toda vez que a gente tenta colocar, o ideal mesmo é deixar aqui, e não dentro do cronograma, porque às vezes a gente está com algumas atividades de iniciação, outras de planejamento, aqui é a principal, e a pessoa pode ir avançando com isso. Quando eu estou trabalhando com cronograma, eu posso pegar, vir aqui, clicar, editar o cronograma, tudo, trabalhar nas informações dele, tranquilo, mas no fundo são atividades daquele projeto. E o restante, tá? Que as atividades deles, agrupamentos, linha do tempo para isso, tudo ali, quadro Kanban, onde eu posso colocar as atividades em progresso, próximas atividades, tudo assim, posso trabalhar com buckets, tudo que o Planner permite, o Planner permite. Mas, além disso, tem outras coisas, e eu vou abordar um pouco disso. Um item que muita empresa acaba usando é diário de bordo ou de reunião, registrar tudo isso, tudo que está acontecendo no projeto. Então, armazenar um lugar estruturado é interessante, e aqui é um lugar que a gente pode estar fazendo isso. Os stakeholders, quais são as pessoas que são responsáveis, influenciam no projeto? Todas as pessoas que influenciam nos projetos são stakeholders. Então, a gente registrar essas pessoas, lembra que tem pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente, lembrar de tudo isso para essas pessoas serem informadas também.
Na hora que eu cadastro stakeholder aqui, ela também vai ser responsável, eu posso cadastrar um risco, ele já automaticamente vai pegar quais são os stakeholders. Porque se eu estou cadastrando um risco, ele deveria estar para uma pessoa que faz parte do projeto. Então, ele é um stakeholder. Então, eu cadastro ele aqui primeiro. Então, eu vou cadastrar os riscos aqui e tudo. O legal de riscos que a gente tem é que ele tem um farol. Então, se você não atualiza riscos, que é super importante, ele fica em vermelho. E um jeito bem interessante que a gente faz aqui é o seguinte: para projetos novos, não tem nenhum risco. Tá bom. Então, o risco é não ter risco, não gerenciar riscos, porque sempre vai ter alguma coisa. Então, a gente coloca já de cara, quando começa um projeto novo, um risco chamado gerenciar riscos. Se a pessoa não gerencia, fica em vermelho. Então, com isso, a gente consegue amarrar a empresa, utiliza riscos. Mesma coisa para problema, eu vou cadastrar aqui, e aqui é um pouquinho diferente. Problemas, no passado, o que acontecia muito? As empresas falavam assim, ou mesmo o gerente de projeto falava assim, tá sob controle, eu não preciso registrar. Só que se eu não registro, não vai virar lição aprendida no futuro. Eu posso ter uma reunião de encerramento do final do projeto, e se eu tenho uma reunião de encerramento do final do projeto, se eu tenho os problemas, eu posso pegar e pensar assim, esse problema, ele é recorrente? Ele pode acontecer novamente? Na grande maioria das vezes pode, tá? O que a gente faz? E daí a pergunta seguinte eu sempre faço isso, até para os projetos nossos aqui. Se ele pode acontecer novamente, o que a gente vai fazer para que aquilo não aconteça ou para a gente mitigar? E daí as pessoas pensam ali e saem com ações, é bem interessante isso aí, porque eu estimulo isso daí com as pessoas. Então ela vai falar assim, vamos cadastrar um risco padrão, vamos botar essa informação bem clara para o cliente, para a gente não ter problema lá na frente, porque a gente informou, mas não informou tão legal isso, o cliente reclamou, e daí a gente vai acertando isso. Aí vai melhorando a cada dia a nossa implementação de produto, nossa estrutura, tudo. Então, um pouquinho de riscos. Aquisições. Tudo que está sendo adquirido no projeto. Isso não está lá no cronograma. Então, o que acontece? A gente vai ter o follow-up de aquisições, a gente vai controlar isso, qual é a fase que está de cada produto, tudo. E tem os produtos. Então, eu tenho um cadastro dos produtos aqui e eu controlo esse follow-up aqui. Então, com isso, eu consigo trabalhar em algo, aquisições, sem necessariamente estar lá no cronograma. Ele pode sim estar no cronograma, porém tem um local específico para isso e faz com que as pessoas lembrem disso. Mudanças, tudo que tem mudança, que tem aprovação, eu posso inclusive ter um sistema de automação de quando tiver uma mudança que muda, por exemplo, o final do projeto, o diretor tem que aprovar. Se o diretor tem que aprovar, a gente pode ter aqui uma assinatura eletrônica. E só aí eu tenho um comparativo do projeto sendo dilatado. Então eu previ realizar em 10 meses, não vou mais cumprir, eu aviso a gestão e qual que foi o motivo, muitas vezes não é do gerente de projeto. Foi aprovada essa extensão, então agora a gente vai pegar e vai ter uma salvar linha de base novamente. Mas para salvar a minha referência do projeto, que já não é mais 10 meses, sim 12, por exemplo, eu solicito uma solicitação de mudança no projeto. Mesma coisa, se mudar o financeiro do projeto, eu tenho que solicitar esse dinheiro extra, esse aditivo. E aqui a gente pode solicitar. Plano de ação, pequenas ações saindo do projeto, tudo lá, mas que não vão ficar, não fazem parte do cronograma, a gente pode gerenciar aqui. E também ações que saem em relação a riscos, ou mesmo um problema. Eu vou tomar ações diante disso, eu posso ter plano de ações para isso. E a gente controla e pode vincular, inclusive, a problemas, riscos, tudo. Matriz de comunicação. Matriz de comunicação ela é importante quando a gente controla o disparo de e-mail, as informações estão ali, tudo, eu posso controlar tudo isso. Então, trabalho em cima disso e trabalho com as informações. Então, posso ter ali a matriz de comunicação, verificar com quem que está semanalmente. Quem que recebe e-mail? Um e-mail automático de status de projeto. A gente pode disparar um e-mail automático de andamento do projeto. Quem que vai receber isso? Na matriz de comunicação define isso e daí se dispara. Também o financeiro. Financeiro o que é? Quanto está de previsto e realizado de cada mês. O projeto começou em agosto, quanto vai gastar? Quanto está de linha de base? Eu previ inicialmente gastar 45. Gastei 45? Não, realizei 12 e o replanejado ainda continua o mesmo. Então já só começou o projeto, está tudo ok.
mas depois ele pode mudar, o replanejado mudar, tudo. Então você pode controlar esse financeiro. Financeiro a gente pode controlar de várias maneiras, isso aqui é só um jeito mais simples de controlar, mas o ponto principal é de lembrar que a gente tem que controlar financeiramente, e cada ponto tem que estar aqui, tá ok? Bom, é isso que eu tinha por hoje. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. A gente sempre manda vídeo aqui sobre gestão de projetos. Se você gostou, segue a gente, porque a gente sempre vai estar mostrando conteúdos desse tipo aqui, tá ok? Obrigado e até logo!